Olá, boa noite. Quem está falando é Marta Rocha, eu sou delegada de polícia e deputada estadual pelo PDT. Que bom que você veio para mais uma conversa com a gente e eu adoro ouvir quem gosta da cidade do Rio de Janeiro. Hoje eu estou muito feliz porque estou recebendo aqui Everton Gomes. Ele é policial civil, cientista político, criador e porta-voz do Comitê Rio Boa Praça e o carioca mais apaixonado pela Ilha do Governador que eu conheço. Boa noite, Everton. Bom demais estar aqui com você para a gente falar, entre outras coisas, sobre a questão do meio ambiente. Mas eu queria, primeiro de tudo, que você falasse um pouquinho sobre a Polícia Civil, né? Nós somos companheiros da Polícia Civil e eu costumo sempre dizer, Everton, que na polícia a gente entende e conhece a vida do jeito que ela é, como diz Nelson Rodrigues. E aí, estar na Polícia Civil ajudou, fortaleceu o olhar do cientista político? Poxa, em primeiro lugar, boa noite, Marta. Hoje eu estou super feliz de estar fazendo essa conversa aqui contigo, esse papo. Para mim é um grande prazer, uma grande oportunidade. Tenho certeza que vai ser um papo, literalmente um papo de polícia, né? E especialmente uma polícia que rompe com estereótipos, né? Se você me permite, você é uma certa simbiose aí num perfil, ao mesmo tempo extremamente gentil, extremamente doce e também que congrega aí uma firmeza de convicções muito, muito importantes aí para a nossa cidade, para o nosso país. Então, assim, é um papo muito gostoso por conta disso. E eu tento ser aí, como policial civil, né, 17 anos, teria estereante a toda essa experiência na polícia para contribuir também com a perspectiva das análises sociais, né, do cientista político. A gente analisa muitas relações do poder e o nosso dia a dia na polícia, né, a gente costuma brincar que talvez 6 meses num balcão de uma delegacia ele dê uma experiência de vida aí para a gente que talvez outras pessoas não teriam aí durante 50 anos de uma vida, né? De uma vida bem vivida. A gente tem a capacidade ali de ver muitas realidades, a gente se depara com questões ali que são, às vezes, de histórias muito fortes. Então, tenho certeza que essa experiência valeu muito também para agregar como cientista social e cientista político, né? Que bom. E é um prazer, Marta. Obrigado. Obrigada pela muito bom. Muito bom você ter aceitado esse convite aqui da gente fazer essa gostosa conversa. Mas eu quero te dizer, eu mexi com o Everton, porque ele realmente é o carioca que eu conheço que mais ama a Ilha do Governador, que é o seu bairro. E eu quero falar para você que eu que sou cria da Penha, o sonho da gente era morar na Ilha do Governador. Tinha muito glamour. Eu tive a felicidade de ser titular da 37DP e conheci uma população muito participativa, né, que muito atenta às questões do bairro. O bairro é um bairro especial, é um bairro que tem hoje, né, está revitalizando a sua orla, né? A gente vê ali aquela orla toda da praia muito interessante. O bairro tem, né, tem que ter um olhar diferenciado aí na questão da mobilidade urbana. Esse bairro ele é um bairro que tem, sob certo aspecto, uma estrutura comercial muito ativa, né? Então eu vejo assim que é um bairro que tem um destaque nessa questão toda. Pensando na cidade, pensando nesse olhar, né, do meio ambiente, de uma cidade sustentável, né? O que você acha que está faltando lá na Ilha do Governador? Olha, Marta, legal essa abordagem aqui sobre a ilha. Primeiro, assim, falar da ilha também é uma coisa muito especial, né? A ilha, pouca gente sabe, mas a Ilha do Governador é o bairro mais antigo da cidade do Rio de Janeiro. As pessoas muitas vezes não conhecem isso, né? E acabou que ela teve um desenvolvimento maior ali, a partir, principalmente ali, do incremento do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, da própria Avenida Brasil, mas ele é um bairro muito antigo. E ela tem características muito especiais, né? Afinal de contas, nós somos uma ilha. E isso traz elementos positivos e, ao mesmo tempo, também traz aí algumas dificuldades para a gente.
Então, por exemplo, do ponto de vista da mobilidade, infelizmente, nós que somos moradores de uma ilha, nós ainda padecemos com uma lógica de mobilidade rodoviarista. Então, a gente costuma ficar muito tempo no percurso casa-trabalho, nos deslocamentos pelas grandes vias, aí, a linha amarela, a linha vermelha, a Avenida Brasil. E que bom que a gente ainda tem a linha vermelha, principalmente, né, que nos permite trafegar de forma melhor desde a sua construção e de forma gratuita. Né? A linha amarela a gente ainda paga pedágio muitas vezes. Né? Então, isso é um gargalo que ainda hoje, no século XXI, faz parte de um cotidiano difícil para os moradores aqui da Ilha do Governador. E agora, recentemente, a gente teve uma decisão também pouca gente sabe, mas a Ilha do Governador é um bairro da nossa cidade que tem o transporte marítimo. A gente aqui pode ir e voltar de barca. Aliás, eu sou um frequentador das barcas, eu utilizo as barcas da Ilha do Governador e constantemente a gente vem tendo medidas por parte do governo do estado, da concessionária, que hoje administra o serviço de barcas aqui na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, que impactam muito significativamente na vida também dos moradores. Recentemente, aliás, no final do ano passado, houve uma alteração de horários. A gente perdeu cerca de 14 horários de barcas. Né? Por exemplo, para mim ficou quase que inviável ir e voltar para o centro utilizando as barcas, e para muitos outros moradores. E agora, recentemente também, mais uma vez tentaram fazer a modificação dos horários das barcas da Ilha do Governador e de Paquetá. Eu sei que você, inclusive, esteve envolvida na comissão que discutiu esse tema, foi uma comissão importante aí que você participou, e a gente, graças a Deus, a gente conseguiu ali minimizar os efeitos, pelo menos aqui para a Ilha do Governador. Mas é muito difícil você morar num bairro com essas características da ilha e que não exista um plano de mobilidade real aqui para os nossos moradores. Uma outra grande questão, você falou da questão ambiental. Nós somos impactados diretamente pelo processo de poluição da Baía de Guanabara. E a gente sabe que se, por exemplo, o PDBG, que foi lançado lá atrás, ainda no governo Brizola, se ele tivesse avançado como deveria ter avançado, infelizmente os governos que se seguiram deixaram ele abandonado, provavelmente os moradores da Ilha do Governador teriam dias melhores. Afinal, isso aqui é um grande balneário. Você imagina, eu fico pensando, né, eu não vivi esse momento, mas eu fico pensando como é que as pessoas viviam aqui nessa ilha de Cruzoé quando a Baía de Guanabara era limpa, né? Você imagina que maravilha que era isso aqui. E hoje a gente ainda é impactado muito por conta das circunstâncias da poluição. A ilha também é um dos bairros, Marta, que tem o maior número de unidades de conservação, de parques urbanos. E esse também hoje é uma grande dificuldade que a gente tem. A gente tem o Parque Manuel Bandeira, que fica no Cocotá. Nós temos o Corredor Esportivo, que é uma das melhores áreas do Rio de Janeiro para a prática esportiva, do lazer. E eles hoje sofrem muito com a falta de conservação, mas muito, muito mesmo com a falta, estão muito mal conservados, e são espaços assim essenciais para os moradores aqui do bairro. Então, assim, eu acredito que a Ilha do Governador ela tem grandes desafios aí à frente, e tenho certeza que, espero também que a gente, nesse bate-papo, quem sabe, a gente não cria algumas soluções, não surjam algumas boas ideias aqui para gente. Não, mas eu quero te falar, você estava falando sobre a ilha, né? Eu me lembro assim com muita clareza. A nossa praia não era a praia de Copacabana, a nossa praia era a praia de São Bento, era a praia do Jardim Guanabara. O Jardim Guanabara era a praia para... Praia da Bica? Praia da Bica. Eu quero te dizer assim, o nosso desejo de lazer, né, de encontro com a natureza, não era pegar o 484 ou 485 para ir para Copacabana. O nosso desejo era exatamente para a Ilha do Governador. Eu me lembro que no ginásio eu fiz prova para o Colégio Lemos da Cunha, que era um colégio importantíssimo, até hoje é uma referência educacional. O título do clube que a gente tinha era na Portuguesa, né? Que durante até um período no futebol, né, que até por conta de um vascaíno, que também é produção civil, ai meu Deus, como é que é o nome do delegado? Sim. O delegado Mariano, e tinha um outro delegado, que daqui a pouquinho eu me lembro, que era o treinador que ajudava ali na questão do clube. Era ali
na Portuguesa que a gente ia para o baile de carnaval, entendeu? Então, assim, só para mostrar a relevância e a importância, e quando você fala da questão das barcas, é interessante que a gente não, eu não sei nem se a população da ilha ela se apoderou da questão das barcas, né? Porque, por exemplo, assim, na questão de Paquetá, na hora que mexeram com Paquetá, eu acho que tinha aquela coisa de essa barca me pertence, né? Eu acho que talvez porque a ilha tenha outros, né, caminhos de deslocamento, de chegada e de partida, né? Eu acho que eu não vi na população da ilha, né? Você estava até lá naquele debate, né? Falando da importância da barca, das barcas para a ilha, mas eu acho assim que em Paquetá a gente via mais isso. E você veja só, quando se pensou em construir uma cidade universitária, foi na ilha que se pensou, né? Hoje a gente tem não só... E o primeiro projeto também dos Jogos Olímpicos, Marta. Exatamente, a gente tem ali não só a universidade, mas também todo aquele apoio, né? A gente tem a Petrobras, a gente tem a coisa de navio, então eu acho que tem muita coisa que não dá para não pensar no desenho da cidade, nas políticas públicas direcionadas para construir uma cidade sustentável, né, inclusiva, segura, né? Não dá para não pensar na ilha de um modo muito particular, né? Mas aí eu queria te perguntar assim, você que é uma pessoa que está aí, que é o porta-voz, né, que é um dos idealizadores desse coletivo Boa Praça, eu sei que você tem uma experiência também na questão dessa de se apoderar do espaço público, né? Do cidadão se apoderar. E aí eu quero lembrar, né, aqui, por exemplo, o Parque Ari Barroso, na Penha, né? Sim. Que era uma coisa super interessante, né? As famílias iam para o Parque Ari Barroso, a gente era meio que passar o domingo à tarde, dar uma caminhada, né? E brincar no Parque Ari Barroso, e aí a gente vê, eu queria que você falasse um pouco, né? Se essa rua fosse minha, mais ou menos isso, né? Sim. A gente tem que pensar para trazer, porque eu acho que a importância do espaço público está na ocupação dele pela população, pelo cidadão. Isso então, aí. Você que é uma pessoa super ligada no tema, né, da questão da importância da praça, dos territórios urbanos, né, dos territórios de lazer, dos territórios verdes, né, já que a nossa cidade tem tanto espaço importante, como é que você vê essa questão? Poxa, muito legal essa pergunta, Marta. Assim, eu acho que poucas cidades no mundo elas têm um patrimônio natural tão sensacional como Só um minutinho. Volta de novo. Do que deu uma congelada. De Janeiro, né? Everton. Eu acho melhor. A gente tá congelado. Abençoado, literalmente. Tá no ar? Volta de novo, tá no ar. Melhorou? Que deu uma congelada na sua fala. Começa de Beleza. novo. Eu dizia o seguinte, nós temos, assim, somos um povo, né, muito abençoado por Deus, porque nós somos uma das poucas cidades do mundo que tem essa diversidade, né, natural, como a cidade do Rio de Janeiro. A gente tem praia, a gente tem rio, a gente tem montanha, a gente tem floresta, e isso é uma grande bênção, né, um grande patrimônio que a nossa cidade tem. Talvez ao lado do povo carioca, o patrimônio natural que nós temos seja o grande ativo da nossa cidade. E aí se inserem também essas áreas verdes que são muito especiais, que são os parques urbanos. E aí você citou um parque, que é o Parque Ari Barroso. O Parque Ari Barroso, para quem não conhece, eu lancei uma campanha, inclusive, Marta, de resgate desse parque. Eu acho que é uma das grandes dívidas da cidade do Rio de Janeiro é o resgate do Parque Ari Barroso na Penha. Para quem não conhece ali o Parque Ari Barroso, ele é conhecido como o pulmão da Leopoldina. Ele é praticamente uma das únicas áreas verdes da Leopoldina, né? Ele impacta diretamente a vida de milhares de moradores daquela região da Leopoldina, especialmente aquelas áreas que hoje são áreas ocupadas ali, são territórios populares, né? Próximos ali ao Complexo da Penha, né? A Igreja da Penha, enfim. Isso, a Vila Cruzeiro e tal. Esse parque hoje, Marta, ele está completamente
destruído. E, assim, destruído pela ação do próprio Estado brasileiro, através dos governos, e de diferentes níveis de governo. Então, sob a lógica do estabelecimento, por exemplo, da segurança pública, foi colocado lá no parque uma unidade de polícia pacificadora. E lógico que os moradores da Penha querem segurança, mas existiam outras áreas onde aquilo poderia ter sido alocado, inclusive na parte externa do parque. Existiam áreas, mas não, optaram por fazer dentro do IP, né, colocando inclusive dos próprios policiais em péssimas condições de trabalho lá. O parque se tornou um grande espaço de abandono de viaturas da Polícia Militar e de estacionamento irregular espalhado por todo o parque. O parque tinha uma coisa que eu vi as plantas originais, e toda vez que eu vou lá, eu converso com um grupo lá da Sociedade dos Amigos do Parque Ari Barroso, que é um grupo da terceira idade que é apaixonado pelo parque, que tem muita energia doada lá para conservar esse parque. Dona Marlene, o Flávio Teles, são pessoas assim muito apaixonadas por aquele espaço, e eles sempre contam para mim a história de como aquele parque era um parque bonito. Tinha lá uma cascata que todo mundo fala que era lindíssima, que as pessoas brincavam. Esse parque é um parque desenhado especialmente, ele tem toda uma floração conforme a mudança das estações do ano. Então, primavera, verão, outono, inverno, ele vai fazendo a floração para dentro do parque. E hoje, infelizmente, esse parque está abandonado. Esse parque ele está com os portões principais fechados. Esses portões ficaram fechados durante 10 anos. Eu cheguei a abrir esses portões dos parques em parceria lá com a comunidade local. Foi uma grande festa no dia, e logo depois a atual administração da Prefeitura do Rio fechou os portões do parque. Também foi colocada lá uma UPA, também tem lá uma arena carioca de cultura. Enfim, nós não podemos permitir, Marta, que os próprios entes públicos eles usem os espaços destinados para os parques, para as praças, para colocar o mobiliário urbano. A gente tem que buscar uma solução para isso, porque nós no século XXI tá demonstrado a necessidade da preservação desses espaços, né? Esses espaços são fundamentais para o combate das áreas de calor, né, no seu microclima, são fundamentais para o processo da irrigação da água no solo, né, para o ciclo da água e da chuva, são fundamentais como espaços de paisagem para contemplação, para simples contemplação. Eu sempre uso o exemplo do idoso, Marta, e eu sei que muitos idosos têm um carinho muito grande por você, pelas suas ações. Você imagina que nos últimos anos houve um aumento de mais de 200% no número de idosos que cometeram suicídio. E esses espaços, Marta, quando a gente pensa, às vezes a gente pensa que é um espaço só para criança brincar. Esses espaços são fundamentais, por exemplo, para o idoso que já perdeu, às vezes, o companheiro ou a companheira, que já não tem mais o melhor amigo, que já vive num mundo completamente diferente do mundo que se acostumou e viveu durante toda a sua vida. E esse espaço é fundamental. Numa mesinha, tá cortando? É fundamental para ele sentar numa mesinha e jogar xadrez ou dama com seus amigos, jogar um carteado, bater papo. É ideal para a saúde mental. E assim, isso está acontecendo na cidade como um todo. O Ari Barroso é talvez hoje a maior das vítimas da falta de conservação dos parques na nossa cidade. Mas existem muitos outros. O corredor esportivo aqui na ilha é um. O Parque do Trovador também completamente destruído, degradado. Então, eu acredito que nesse momento a resgatar. Desculpa, eu falo muito disso, Marco, eu sou muito apaixonado pela questão dos parques. É um negócio que eu tenho estudado muito. Deixar de falar, não. Só queria te interromper para dizer assim, né? Ali no Parque Ari Barroso tinha campeonato de sueca, porque essa região da Leopoldina ela tem uma presença muito grande de imigrantes, em particular de imigrantes portugueses. Quando você corta
Avenida Lobo Júnior, várias ruas têm nomes de cidades ou nomes que indicam essa interface com a colônia portuguesa. Então, tem a Rua Lisboa, a Rua Braga, a Rua Coimbra, Avenida Lusitânia. Então, ali tinha. Eu me lembro de um momento já não muito não assim de tanta evidência, né, do Parque Hélio Barroso, mas naquela interlocução com aquela arena cultural que está abandonada ali, em que o DICRO, que é um patrimônio do subúrbio, sim, exatamente. Tá? O DICRO é um patrimônio ali da Praia Ramos, né? Um patrimônio ali do subúrbio. O DICRO fazendo um show que foi muito festejado por todo mundo. Então, eu acho que você, quando faz essa observação, e é bacana de ver esse teu compromisso com o tema, né? Não é uma coisa que você estudou, não é à toa que você está nesse coletivo Rio Boa Praça, mas quando você debate esse tema, você não está só cuidando do meio ambiente, né? Você está cuidando da terceira idade, você está fazendo a cultura. Exatamente. Né? Então, são várias ações interligadas que podem estar aí num espaço importante. Mas, olha, tem muita gente aqui, tem gente chegando, e para quem está chegando, eu sou Marta Rocha, deputada estadual pelo PDT, esse é meu queridíssimo amigo Everton Gomes, cientista político, policial civil, uma pessoa comprometida com o meio ambiente, e tem gente demais deixando abraço aqui para você, tá? Tássia Bastos, valeu. Luiz Felipe Freitas, tá? Está pedindo para te perguntar sobre a questão da Quinta da Boa Vista. Daqui a pouco a gente chega lá, tá? Ricardo Herédia, Jaqueline Barbosa, o Caio Sampaio, né? Eu também já vou falar também. Ele está deixando um abraço aqui super grande para você. E também, peraí, que tem uma outra pergunta aqui. Rosângela Artesanato, ela está pedindo para a gente falar em algum momento sobre as questões da pandemia do coronavírus. E está aqui Luiz Eduardo Moreira no Vale, que ele é meu querido, ele entra sempre, todos os dias, ele entra das minhas lives, tá? Um beijo, Eduardo, beijo. Carlos Alberto Cruz está deixando um grande abraço para você, tá? Felipe Pereira, já falei, Francisca Itaci, Carlos Sampaio, Fábio Mera, e também está o Vitor Gonçalves, lembrando aqui, para a gente não esquecer de falar da AP3, que tem os piores índices de qualidade do ar. Então, aí ainda aí, fazendo uma leitura conjunta aí de todos das perguntas que surgiram, eu acho, Everton, que uma das coisas que a pandemia do coronavírus está nos ensinando, eu repito sempre isso, é pensar coletivamente. E nós vínhamos exercendo, e acho que um pouco, né, esses princípios para 2030, traçados pela ONU, que também fala, né, desse mundo sustentável, né, em todos os sentidos, desse mundo que tem que enfrentar a desigualdade, que tem que ter um comércio justo, né, que tem que ter a possibilidade da energia ser usada, né, também de uma maneira consciente, esse mundo que entende que tem que ter geração de emprego, mas um emprego justo, que respeite o trabalhador. E aí nós vínhamos num momento em que a questão do meio ambiente estava sendo super introjetada por todos nós, né? De alguma maneira, isso estava sendo cultivado. Então, a gente via, né, a questão que ainda é um déficit muito grande, mas a gente já via alguns sinais, por exemplo, né, da coleta seletiva, a gente já via alguns sinais das pessoas abrindo mão do uso do plástico, né, essa coisa que parece singela de você substituir o canudo de plástico pelo canudo de alumínio, de bambu, a questão dos sacos plásticos, né? Mas, de repente, aí eu estou te fazendo essa pergunta e te pedindo um pouco para você examinar, à luz dessa nova transformação com a pandemia, eu acho que a pandemia deixou em cada um de nós um susto que se refere à contaminação. E aí eu fico muito preocupada como é que a gente vai tratar o meio ambiente, se a gente vai retornar com antigos hábitos, né, que não faziam bem para o meio ambiente. É só a gente ver as imagens, né, seja de Veneza, vendo lá, né, os cisnes rosa,
invadindo Veneza, seja da praia de Botafogo, ali Sim, atrás linda. no Porto Santos Dumont, né, que a gente conseguiu ver até uma tartaruga, a chegada dos golfinhos, né? Sim. E vindo a Baía de Guanabara, né? Você falou aí do programa de despoluição da Baía de Guanabara, e olha que coisa curiosa, né? Como a gente tem que ter orgulho da onde a gente milita e o caminho que a gente segue, né? Sim. Porque eu conto Sim. sempre isso, né? Foi lá no governo Brizola que a gente pensou em educação em tempo integral, foi lá no governo Brizola que a gente criou a Delegacia de Enfrentamento aos Crimes Raciais, que foi substituída por uma canetada, né, de Marcelo Alencar, no segundo governo Brizola. Sim. E hoje, a intervenção militar na segurança entendeu que era importante ter a delegacia. E foi lá também no governo Brizola que a gente já pensava na questão do desenvolvimento sustentável, e pela primeira vez se falou da despoluição da Baía de Guanabara. Então, já falei demais, quero te ouvir. Todos os seus amigos estão desejando muitos abraços. E vamos pensar, pandemia, como é que a gente fica e como é que a gente fica com o meio ambiente? Vamos lá. Primeiro aqui mandar um beijão aí para toda a nossa turma, para a turma boa, né? A turma boa, nossa galera aí do Ciro, também meu time aí, toda a nossa galera. E assim, Marta, a pandemia, para mim, ela traz algumas reflexões, né? Muito importantes. Uma das reflexões é o seguinte: eu acho que acredito que as pessoas vão sair, espero muito isso, que elas saiam um pouco mais comprometidas e reconhecendo, por exemplo, a importância do espaço público. Essa questão do confinamento, para a gente, acho que dá a dimensão de como era importante o espaço público, e muitas vezes a gente observava isso com certo desdém, né? Então, acho que todo mundo trancafiado nas suas casas, e aí, principalmente aqui falando do ponto de vista da classe média, que pode estar mais aconchegante, se é que é possível ficar aconchegante no isolamento dentro das suas casas presos, eu acho que todo mundo vai ter essa dimensão da importância do espaço público, né? E aí a gente também, olhando para essa perspectiva, a gente vê como é difícil a vida, por exemplo, das áreas populares, né? Como deve estar sendo incômodo famílias mais pobres, mais empobrecidas, trancafiadas muitas vezes ali em cubículos sem iluminação, né? Sem uma ventilação mais adequada, e como isso torna difícil conseguir, por exemplo, garantir as medidas sanitárias de isolamento na nossa cidade, no nosso país, né? Mostra como é difícil ainda a realidade do nosso país. Então, essa pandemia, ela traz para a cena uma grave crise, né? Mas que a questão ambiental já apontava uma outra grave crise, né, Mar? Que é a questão do aquecimento global. Muita gente boa, inclusive, é negacionista, diz que isso aí é besteira, que não existe aquecimento global, que nada vai acontecer, como hoje também muita gente vem negando o que vários médicos, o que vários cientistas vêm falando sobre medidas de segurança para a gente não se contaminar, né? Isso é muito ruim, né? Isso mostra como a nossa sociedade ela tem adquirido uma certa perspectiva psicológica, até um certo adoecimento, Marta. Eu olho assim, parece que uma parte da nossa sociedade está extremamente adoecida, né? E ela não consegue enxergar a realidade. Acho que o primeiro caminho para a gente enfrentar as dificuldades é conseguir fazer uma análise da realidade de forma coerente. Então, o coronavírus mostra que a gente precisa, enquanto país, se desafiar, voltar a produzir na ciência e tecnologia, mostra como que é importante o SUS, porque todos os países que têm saúde pública e universal, como o SUS permite para os brasileiros, têm tido mais capacidade de enfrentar a doença, né? E isso acho que é algo, um saldo positivo de tudo isso, né? O SUS, que era tão maltratado por muitas pessoas, eu acho que ele vai sair muito fortalecido disso tudo, porque eles de verdade vêm garantindo um combate melhor, de forma mais eficiente à doença, inclusive comparado com países no mundo, países centrais. E também essa pandemia mostra essa importância da questão do espaço público. E a emergência climática, ela está aí batendo na nossa porta, Marco. Os cientistas dizem que se até 2050 a temperatura na Terra subir em mais de 1,5 graus, não é que a Terra vai acabar, talvez como alguns religiosos acreditassem, né, no fim do mundo. Na verdade, o que vai acabar é a vida na Terra. A gente vai ter uma sociedade que não vai ter mais capacidade de viver. Então, mais do que nunca,
essas crises, elas permitem que a gente busque soluções. E aí, por exemplo, no resto do mundo, por exemplo, Estados Unidos, que é um país de ponta do capitalismo, né, do desenvolvimento industrial, tecnológico, hoje se faz lá um grande debate, por exemplo, na construção de uma saída verde, ambientalmente sustentável para tudo isso que está acontecendo. Eles vêm falando lá muito sobre o Green New Deal, né, que é uma opção verde para uma transformação energética da sociedade. E por que talvez a gente não pensar, por exemplo, no Brasil também sobre isso, né? Como é que a gente pode criar empregos? E a gente vive um momento de depressão, e como é que a gente pode criar novos empregos e, quem sabe, criar empregos mais verdes, né? Algumas centrais sindicais internacionais, elas vêm defendendo o trabalho decente e o trabalho e a opção de trabalho da criação de empregos verdes. E aí se abrem muitas oportunidades, né? A criação tecnológica de opções energéticas verdes, energia eólica, energia solar, que ainda contribui muito pouco na matriz energética brasileira, né? A construção de fluxos de mobilidade mais inteligentes, mais integrados e ambientalmente sustentáveis, estimular, aliás, tentar pensar um pouco na construção dessas cidades, não tão agigantadas como a gente vê que acontece no Rio de Janeiro, né, que cada vez mais elas necessitam de consumo, de gasto, mais cidades menores, mais eficientes. E aqui eu vou deixar, inclusive, uma coisa que eu sempre venho pensando, às vezes, eu vi que o Rio de Janeiro tem protocolos, por exemplo, de substituição do transporte público por transporte que utiliza energia limpa. E aí você falou de sermos trabalhistas, né? Hoje eu digo que eu sou um ecotrabalhista, Marta. E aí eu lembro que o governo Brizola inovou quando ele transformou a frota de ônibus no Rio de Janeiro e também de táxi, utilizando o gás veicular, né, o GNV. Então, já lá atrás, pensando na questão energética mais limpa, né? Hoje é possível a gente fazer isso, é possível a gente pensar em saídas como essa. Aliás, é possível e é necessário. Por exemplo, porque toda a frota de transportes públicos, né, que muitas vezes são alugados, por que a gente não faz uma opção de transporte que utilizem combustíveis mais limpos, né, que não tenham tanta emissão de CO2? Por que a gente não tenta construir linhas de financiamento para que os prédios públicos eles sejam eficientes do ponto de vista energético? Imagina a redução de custo disso a longo prazo, se cada prédio público da cidade do Rio de Janeiro, do estado ou do Brasil, ele deixar de utilizar, ele passar a utilizar, por exemplo, energia eólica, energia solar, né? Então, adaptar os prédios públicos, por exemplo, para o reuso da água. Os prédios públicos hoje eles não estão adaptados para esse tipo de coisa. Eu tenho certeza que isso vai criar novas opções de trabalho, vão ser opções de trabalho mais verde, que vão impactar muito na nossa vida, né? Por exemplo, a criação de IPTU. Salvador, eu estava pesquisando para bater esse papo contigo, algumas coisas. Salvador inaugurou lá uma coisa chamada IPTU amarelo, que é uma iniciativa muito legal, que vai dar descontos no IPTU para aquelas pessoas que optarem pela criação de produção de micro pontos de energia renovável, como, por exemplo, a energia solar. E eles vão dar pequenos descontos no IPTU. Existe a opção do IPTU verde, que já está discutido, criado desde 2008, mas é uma coisa que se fala muito pouco. São poucas as cidades no Brasil que optaram por isso, porque muitas vezes o gestor ele sempre pensa no imediatismo, na queda da arrecadação, mas ele não consegue perceber que essa medida, em longo prazo, ela vai impactar muito na qualidade de vida das pessoas. Nova York, de novo, Nova York, que está usando um Central Park, e, tristemente, né, teve que usar o Central Park como um grande espaço para as pessoas serem recebidas lá por conta do Covid. Mas, por exemplo, Nova York agora lançou todo um eixo de legislações novas que estimulam as pessoas, os grandes prédios, os maiores, os prédios médios e os prédios maiores, os arranha-céus, num período de tempo que eles definiram, a reduzir as emissões de carbono. E eles dão uma contrapartida do ponto de vista dos impostos. Também tem estimulado muito que esses grandes prédios utilizem os seus tetos como telhados verdes, né? Então, assim, Marta, eu sou daqueles que pensam que a crise traz muita tristeza, muita dificuldade,
mas a gente tem que ser esperançoso e tirar da crise um saldo negativo para olhar para frente. Eu acho que talvez seja uma oportunidade para a gente nesse momento, para dar uma contribuição do ponto de vista ambiental para a nossa cidade, para as nossas pessoas. Eu não tenho dúvida disso, sabe, Everton? Eu acho que a crise, ela te traz oportunidade. E essa crise tem nos ensinado algumas coisas. Quando você falou aí como deve ser difícil para as pessoas menos favorecidas, né? Você veja só, quem está fazendo a grande mobilização do combate ao coronavírus nas comunidades é a própria comunidade. Sim. Né? Então, são aqueles empreendedores sociais, né, que procuram a comunidade, que levam informação, que se articulam, né, na busca de um apoio, seja em medicamentos, produtos de higiene ou produtos de alimento. Né? Eu vi uma ação, que foi uma ação do Viva Rio, que eu achei super interessante, porque ao invés de eles receberem ou eles pedirem a cesta básica, eles entenderam por pedirem doação. Por quê? Porque o morador vai receber aquela quantia e vai consumir no mercado local, no comércio local. Sim. Vai fomentar o comércio local. Então, a gente vê assim, como a gente pode aprender, né, com aquele que não é que não, talvez não tenha o diploma, né, mas que tem essas capacidades, que eu acho que é isso que o carioca também tem. Né? O carioca tem essa capacidade de superação, de buscar na crise uma oportunidade de crescimento. E se você, com a política pública, você consegue dar minimamente, né, um anteparo, uma ferramenta, né, eu acho que, sem dúvida nenhuma, essa cidade tem tudo para ser grandiosa. E aí, Everton, eu queria te fazer uma outra pergunta. Nós observamos, né, que o Rio de Janeiro é e sempre será a capital cultural. E quando a gente pensa em qualquer coisa que seja importante para o Brasil, você acaba pensando que esse acontecimento se realize na cidade do Rio de Janeiro. Com todo respeito a todas as outras cidades, né? Mas aí eu quero ser bairrista mesmo, né? Se aconteceu no Rio, ele ganha eco em todo o Brasil e ganha eco fora do Brasil, né? Eu acho que, se você pensar, por exemplo, na praia de Copacabana, você vai pensar que é um ícone do turismo internacional. Quando você pensa aí no Cristo Redentor, você vê hoje, eu conversava semana passada com o Padre Omar, e ele falava exatamente isso, né? Que o que faz notícia é hoje o Cristo Redentor, apesar da pandemia. Então, o Cristo está de máscara para lembrar a gente que tem que usar máscara, o Cristo está cor de abóbora para aplaudir os garis que estão trabalhando para valer, né? Estão sendo submetidos aí. Hoje tem uma matéria muito, muito interessante que eu aconselho todo mundo a procurar sobre a questão das máscaras que são largadas, né? Que são ali um canal de contaminação. Então, assim, o Rio ele tem esse olhar dos grandes eventos. O Rio tem esse olhar, né, de produzir acontecimentos. E eu queria a tua análise, porque eu sei que você tem uma ação política forte nesse tema, a questão do retorno ou não, exatamente, das corridas de Fórmula 1 para a cidade do Rio de Janeiro. Né? Eu tenho ouvido o tempo inteiro, um dia sim, outro também, que o turismo é o novo petróleo, que a gente tem que cada vez mais utilizar o turismo, e eu até concordo com isso, mas eu acho que a cidade tem que fazer outros tipos de investimento em inovação, investimento em tecnologia, trazer para cá as startups, né? Eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer, não sendo apenas investir apenas no turismo, embora eu respeite muito o turismo. Mas eu quero te ouvir, e aí? Volta ou não volta a Fórmula 1 para a cidade do Rio de Janeiro, sobre aquele imbróglio que eu quero que você faça, a questão exatamente que afeta o meio ambiente, que a gente tem que estar atenta para essa questão. Essa pergunta acho que tem tudo a ver com o que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje, né? O Rio de Janeiro, ele de um tempo para cá, Marta, eu acho que a nossa cidade ela perdeu um pouco da sua alegria. Você foi muito, você falou muito bem. Acho que o grande símbolo do carioca é o sorriso, né? É a alegria da nossa gente.
Obviamente, os eventos culturais, todas as pessoas no mundo querem vir aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, como você falou, desculpa as outras cidades, mas o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. A gente é diferente, a gente é o tambor de ressonância do Brasil na cultura, a gente tem esse patrimônio natural lindíssimo. E os 3 níveis de governo hoje, né, a prefeitura, o governo do estado e o governo federal, eles estão propondo um grande negócio muito duvidoso para a nossa cidade, que é a reconstrução de um autódromo na cidade do Rio de Janeiro, numa área da zona ali, quase na divisa ali entre Zona Norte e Zona Oeste, né, a área ali de Deodoro, já no finalzinho ali, e eles propõem esse negócio destruindo uma floresta, que é uma floresta, uma área remanescente da Mata Atlântica, que é a floresta do Camboatá, que é um dos grandes santuários da biodiversidade aqui na nossa cidade. É a última área plana de Mata Atlântica na nossa cidade. Ela é um espaço fundamental para a conexão entre os maciços da nossa cidade, para a conexão das espécies, por exemplo, de pássaros na nossa cidade. E aí, esses 3 níveis de governo, eles propõem esse negócio muito duvidoso, né? E têm tomado medidas assim, extremamente autoritárias, que vão na contramão da publicidade e da participação social. E aí você falou do turismo, né? E eles sugerem a recriação do autódromo na cidade do Rio do ponto de vista do turismo. E aí eu vou trazer uma informação para algumas pessoas. Você sabia que hoje um dos maiores elementos de turismo no mundo é o turismo para as pessoas observarem aves? Então, por exemplo, se eu não construir um autódromo e construir torres de observação de aves, talvez eu gere muito mais impacto no turismo durante todo o ano do que talvez eu trazer esse negócio, né, do automobilismo dentro de uma lógica, de uma modalidade que emite o tempo todo CO2, né, dos carros, né, que estimula a utilização dos carros nas cidades, quando a gente está na contramão nesse momento, tentando tirar carros das cidades, né? Então, assim, o custo-benefício desse negócio, né, da construção do autódromo em cima da floresta do Camboatá, ao meu ver, é muito ruim. Mas veja, eu não sou contra a construção do autódromo. Existem outras áreas no entorno da floresta do Camboatá, na mesma região, no mesmo bairro, né, que utilizam a mesma infraestrutura urbana de transporte, que poderiam estar sendo utilizadas em terrenos que também são terrenos próprios da União, mas de forma que ninguém consegue entender, as pessoas que hoje militam no movimento em defesa da floresta do Camboatá e que dizem que o autódromo seja em outro lugar. Essas pessoas não conseguem entender por que a insistência da utilização desse terreno e por que isso vem sendo discutido de forma tão atabalhoada, com a criação de uma empresa que não existia, que foi criada exclusivamente, praticamente, para fazer, para concorrer na licitação, né? E agora, a audiência pública, que é fundamental para debater esse tema, né, dado que o coronavírus, nesse momento, impede o contato social, eles estão insistindo numa forma de audiência, que é uma audiência virtual, que vai cercear e muito a possibilidade das pessoas que são interessadas diretamente. Eu acho que todo carioca é interessado diretamente nessa questão. Essa audiência vai cercear o direito da gente poder discutir esse tema. Tá bom, quer construir o autódromo? Beleza. Mas vamos buscar uma área mais apropriada, que não impacte o meio ambiente. Agora, no século XXI, Marta, com uma emergência climática batendo na nossa porta, sabendo que as cidades, como a cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade periférica, né, as cidades da periferia do capital, são as mais impactadas pela emergência climática, pelo aquecimento global, porque tem menos capacidade financeira de se adaptar, tem menos resiliência, muitas vezes. Você cogitar destruir uma floresta da Mata Atlântica, matando 200 mil árvores, para mim, é algo que é sui generis. Eu não consigo compreender a argumentação de quem defende isso. Não sou contra o autódromo. Que se construa o autódromo em outro lugar e vamos utilizar essa região do Camboatá para educação ambiental, para exploração de observação de árvores, né, para outras coisas que tem mais a ver com a cara do Rio, para trazer alegria para o Rio
e para garantir o nosso meio ambiente sustentável e preservado. E o que é curioso, Everton, é que o Rio de Janeiro ele tem como cartão postal uma cidade que ama a natureza. Não foi à toa que aqui foi feito a Rio 92, nem foi à toa que foi feito o Rio +20. Então, se essa cidade se dispõe, né? Se esse país e essa cidade se dispõem a sediar dois eventos dessa magnitude, voltando lá para a nossa herança, Rio 92 na gestão de Leonel Brizola. Sim. Então, esse tema é trazido e é a cara da nossa cidade, e a gente disse, né? Eu era chefe de polícia na ocasião, e a gente foi muito bom esse evento, porque além de você trazer pessoas do mundo inteiro, você pôde estabelecer ações com a sociedade civil muito interessantes. Quero te dizer que eu estava no Rio 92 como delegada, titular da Delegacia de Turismo, e eu era vice-presidente da Comissão da Polícia Civil, e estava em 2012. Tá? E eu quero te dizer que em 92 foi muito mais interessante, porque você via ali no Parque do Flamengo várias organizações sociais, você tinha os índios ali com a sua cultura, né? Você tinha as mulheres falando da importância, porque não há um tema importante para o mundo que as mulheres não estejam presentes, a presença da mulher na defesa do meio ambiente é muito grande. Então, você tinha, né, as escolas públicas ali com dinâmicas muito interessantes, né, naquela concepção, ainda que já um pouco fragilizada, mas a concepção de Darcy Ribeiro, né, fragilizada porque o Moreira Franco fez questão de destruir, mas eu digo assim, tinha uma participação social muito mais intensa do que a gente viu desse grande encontro de lideranças internacionais que aconteceu no Rio +20. É uma pena que a gente não seja capaz, né, de assumir esses compromissos, porque de tudo isso saiu a Carta do Rio, e a Carta do Rio fala exatamente disso. Sim. Então, é importante o autódromo, pode ser realmente uma coisa, mas é só mudar o traço, não é nada tão é isso aí. Acompanhando um pouco de perto, é só vontade política, não é nem boa vontade, não. É só vontade política, é só no momento de traçar, né, mudar ali a rota, mudar o traço, é chegar um pouco para cá e ter dois equipamentos. Marta, você agora lembrou uma história que é uma história do Rio, que vale a pena os cariocas aí todos conhecerem. Você falou de mudar o traço. Que bom teria sido se o traço, por exemplo, da construção do metrô tivesse sido jogado um pouquinho para o lado para a gente ter preservado, por exemplo, uma das grandes obras da arquitetura, que era o Palácio Monroe, que era uma cópia do Palácio de Versalhes, que ficava ali no finalzinho ali da Rio Branco, e que hoje a gente não tem, porque na hora de planejar a linha do metrô, por uma opção muito egoísta, existia uma questão ali, naquele momento do governo e tal, eles optaram em passar o traçado do metrô exatamente por onde ia passar onde estava o Palácio Monroe, e a gente perdeu uma das grandes joias da arquitetura do mundo e que certamente trazia muitas coisas positivas para a nossa cidade. E aí você foi perfeita. Pô, vamos mudar um pouquinho esse traçado, vamos colocar o autódromo um pouquinho mais para o lado e vamos preservar essa grande joia da natureza que a natureza nos deu, que está ali, a floresta do Camboatá. E vamos enxergar essa floresta como uma grande oportunidade, né, para a gente resgatar talvez uma região que também é uma região, de certa forma, um tanto quanto abandonada. Vamos pensar opções, soluções para a gente resgatar aquilo ali, como outros países no mundo têm feito. Né? Essa opção, Marta, de criar áreas verdes, ela tem sido muito utilizada para a requalificação urbana, né? Para combater um pouco da violência. A Colômbia, por exemplo, ela utilizou muito isso como elemento para reduzir índices de violência. E a gente sabe o seguinte, áreas verdes como essa, áreas de parques urbanos como esse, eles podem ser um elemento, por exemplo, de combate de violência, e acho que qualquer coisa aqui na nossa cidade que possa reduzir índices de violência positivo, né, como ele também pode ser um elemento de crescimento dos índices de violência. E ele só vai crescer a violência se ele estiver abandonado. Mas se ele estiver bem cuidado, se ele estiver estimulando o uso, né,
garantindo a presença das pessoas, certamente aquilo ali vai ser uma grande joia e vai impactar também na qualidade de vida, inclusive reduzindo índices de violência. E no nosso papo de polícia aqui, algumas vezes a gente tem que lembrar também dessa outra grande questão, né? É verdade. E nessa mudança aí, a gente acaba vendo quase que o dia inteiro notícias sobre pandemia. Os países que estão saindo do isolamento social, todos estão mudando o seu jeito de conviver com a cidade. Londres ampliou as suas ciclovias, né? A gente vê o quanto as pessoas estão valorizando um cantinho, né, numa cidade, uma praça. As pessoas estão fazendo opções, né, por comprar, utilizar o comércio local. Isso está sendo incentivado pelos países, né? A gente está vendo aí, outro dia uma amiga minha me ligou e falou assim: Marta, eu não sei se eu estou ficando um pouco cansada, mas eu agora resolvi plantar. Estou plantando cheiro verde, estou plantando alecrim, estou plantando manjericão. Eu achei aquilo fantástico. É um gesto simples, né? Mas é um gesto, né, de você criar uma identidade com a natureza, né? Naquele gesto dela, essa decisão trouxe alegria para a sua vida, trouxe bem-estar, né? Então, a gente pode adotar. E eu tenho uma pessoa aqui que já falou de novo, é o Hugo Costa. Desculpa, Hugo. É a questão das praças, né? Porque aí a gente vê, por exemplo, ali no centro, né? A gente tem ali na Glória, né? Aquele espaço maravilhoso que é pouco utilizado, né? A gente vê que, lamentavelmente, as praças estão abandonadas, né? E aí é mais ou menos, né? Eu estava lendo um trabalho sobre ocupação do espaço urbano. Quando você trabalha a questão, por exemplo, do crack, do atendimento à população que hoje está com crack, depois que você consegue resgatar aquelas pessoas, a primeira ação que você deve fazer é uma ação impactante no solo urbano. Ou seja, né, é mais ou menos assim, não é fazer o que fizeram lá na Avenida Brasil, que botaram um monte de cascalho na perspectiva de que as pessoas não pagassem. Não é isso, né? É outra coisa, é você resgatar aquele espaço urbano, fazer ali, né, um novo desenho arquitetônico, alguma coisa que crie um laço da população com aquele espaço. E as praças? Como estão as nossas praças? Marta, quando a gente faz o balanço do Rio de Janeiro, a gente vê que a gente está num buraco quase sem fundo, né? As praças, elas padecem dessa mesma falta de cuidado que a cidade, de uma forma geral, ela tem sofrido, né, por parte da atual gestão do prefeito Crivella. O Hugo está fazendo ali a pergunta, e acho que é interessante a pergunta que ele está fazendo. No momento do desenvolvimento do BRT, um dos bairros que foi mais atingido foi o bairro de Ramos. Praticamente foram extintas todas as praças do bairro de Ramos, né? E existia um acordo na época, na gestão, dessas segundo dizem ali, do consórcio do BRT, de reconstruir esses espaços para os moradores do bairro, né? E hoje o BRT está funcionando e esses espaços não foram reconstruídos. Então, os moradores do bairro, de forma muito sensível, eles se sentem órfãos desses espaços que, como eu falei, são fundamentais, por exemplo, para o idoso, para a criança, né? Para o bem-estar, para a qualidade de vida. É engraçado, né, Marta, que o prefeito Crivella ele deixou nos últimos 4 anos as praças completamente abandonadas. As praças também são uma área verde importante da cidade, né? Não são tão grandes quanto os parques, mas são fundamentais para a qualidade de vida, para o senso comunitário. Por exemplo, eu moro na Ilha do Governador, as praias estão poluídas, talvez eu frequente a praia na Zona Sul, talvez eu vá numa praia de Niterói, mas a praça que eu vou é a praça na esquina da minha casa. Então, o senso comunitário da praça, de pertencimento, as pessoas se encontram na praça. As pessoas, a gente brinca que a pessoa, ela começa a sua vida numa praça, né? Brincando quando ela é criancinha. Ela vai para a praça brincar. E ela faz o ciclo final da sua vida também indo para a praça quando ela é idoso, né? Para trocar ali ideia com o idoso, jogar dama, jogar carta.
E aí o Crivella deixou tudo isso abandonado, Marta, nos últimos 4 anos. E agora, recentemente, ele, de um dia para a noite, no meio dessa pandemia do coronavírus, quando todos os recursos financeiros da prefeitura, ao meu ver, devem ser voltados para o combate à pandemia, ele decidiu que ele vai começar a reformar a pracinha. Só que aí, quando a gente vai ver as pracinhas, ele direciona isso muitas vezes para aliados políticos dele na Câmara de Vereadores. Eu não tenho nada, você sabe, eu sou um apaixonado pelas áreas verdes, pelos parques urbanos, pelas praças, mas é um absurdo. No meio de uma pandemia, quando a gente não tem recurso para comprar respirador, para colocar vaga em hospital, eu ver, por exemplo, como eu vi uma notícia, o Crivella reformando praças ao custo de 500 mil cada praça, no momento que aquilo não é algo tão de emergência. E aí, quando a gente vai ver que são praças direcionadas para os currais eleitorais de quem apoia ele. Quando existem outras praças que, nas mesmas regiões, em condições plenas de degradação, que ele não cuida. E aí vou dar um exemplo aqui na Ilha do Governador, Marco, se me permitir. Perto de onde eu moro, o Crivella ele fez um bosque numa área, no Aparu, que era uma área de proteção ambiental, resquício do Aparu, do Rio Jequiá, que é uma área aqui da Ilha do Governador, e ele foi lá e fez um bosque, destruindo, inclusive, vegetação que não podia destruir. O Ministério Público tentou no Temer e tal. E a 100 metros desse local, existe uma pracinha, que eu fiz um mutirão, inclusive, com moradores, para recuperar, que está totalmente destruída, que eu falo destruída. E é uma excepcionalidade na cidade. A gente, caminhando pela cidade, você vai... Que é o seguinte, muda o bairro, muda a região, mas o balanço da praça está sempre quebrado. A incapacidade da prefeitura de cuidar do mobiliário desses espaços, né, de inovar. Por exemplo, poxa, as crianças vão para a praça, Marta, brincar na academia da terceira idade, porque o mobiliário adequado para as crianças é um mobiliário que não tem qualidade. E hoje já existem estudos, tem um instituto muito importante chamado Instituto Alana, e a Sociedade Brasileira de Pediatria, eles identificaram uma nova doença social, chamada déficit de natureza. A gente está discutindo aqui meio ambiente e impacto na qualidade de vida. O que é o déficit de natureza? Ele tem sintomas como depressão, problemas de vista, problemas de pele. Por quê? Ele acomete principalmente quem? Crianças e adolescentes em desenvolvimento. Principalmente porque elas não têm contato com áreas verdes nas cidades. Então é fundamental que a gente resgate. Esses espaços estão muito maltratados. Muitas vezes, quando eu falo isso, as pessoas falam assim para mim, poxa, mas com tanto tema importante, cara, tem educação, tem a saúde, tu vai discutir parque urbano, tu vai discutir pracinha. E aí eu digo para as pessoas o seguinte, gente, a gente tem que olhar a cidade como um grande sistema. E a gente tem que priorizar a cidade olhando para um espaço como esse. Né? A gente consegue discutir, por exemplo, acesso, acessibilidade, Marco. Como é que um idoso vai chegar num determinado espaço se não tem rampas? Né? Você pega, por exemplo, você discute a história da cidade, o Campo de Santana, Marco, palco da Proclamação da República. Ele estava resgatado e o Crivella destruiu o parque inteiro. Aquilo ali é um espaço da nossa história, que tem a ver com a nossa cultura, com o nosso povo. Ficou 2 anos o lago vazio, totalmente degradado. E as pessoas vêm denunciando há muito tempo. E a prefeitura não tem nenhum tipo de medida, a não ser as promessas enganosas. Fez propaganda, fez uma grande propaganda, chamou a imprensa, e tá até hoje lá não tem esse parque. Né? Quando devia resgatar só para finalizar nisso, eu visitei ali o parque que está no entorno já que a gente é da área aqui da Leopoldina também, né, a ilha subúrbio da Leopoldina, Cia da Penha, eu visitei ali o Piscinão de Ramos, e existe um parque no entorno do Piscinão de Ramos, que podia estar sendo muito municipalizado.
Está tudo degradado, Marta. Você chega lá, as áreas que foram criadas, quadras esportivas, tudo destruído. A qualidade da água lá não é testada mais pelo órgão ambiental. Então as pessoas podem estar entrando na água contaminada. Assim como a areia das pracinhas não tem mais contrato para fazer a fiscalização se ela está contaminada ou não. Então, assim, é muito triste a gente ver isso na nossa cidade. Realmente a nossa cidade está muito abandonada. Eu quero te falar que eu tenho acompanhado o orçamento da cidade do Rio de Janeiro. E aí a gente tem um bocado, dar uma outra live só para falar sobre isso, né? O rombo que o Tribunal de Contas do município identificou ao término, né, de rastros a pagar de 4 bilhões. Essa questão que você está falando das praças, como a imprensa começou a divulgar essa prioridade das praças e linkar com a liderança política local, mostrando nitidamente que isso era um gesto não de proteção do meio ambiente ou de melhoria do mobiliário urbano, nada disso. Era apenas para garantir a reeleição. O que está fazendo agora a secretaria? Eles publicam assim, processo, e vem o número do processo e diz autorizo. Então, para você conseguir saber o que é, você tem que buscar lá o autorizo. E aí, falando um pouco, né, na linha do que o Hugo falou, eu vi um trabalho que Ramos é o bairro da cidade do Rio de Janeiro que tem a pior qualidade do ar, exatamente por conta que, se você parar para pensar, não tem nenhum apoio ambiental ali no bairro de Ramos, e é um bairro super importante, né? É um bairro que liga, importante nessa ligação, né, entre a Zona Norte com o centro da cidade do Rio de Janeiro, ali é do lado de lá, tanto do lado da Rua Uranos quanto do lado de cá, a gente tem um espaço praticamente residencial, né? A gente tem clubes ali, clubes importantes, então você vê o quanto tem escola, tem grandes escolas ali, né? Você vê o quanto o meio ambiente ele interfere na qualidade de vida e até no valor mobiliário, porque você também vai procurar um lugar, né, que você tenha perto de você uma área de lazer, né? E isso tudo vai acabar também afetando o clima, o gás carbônico, todas essas questões. E a Praia de Ramos, vamos combinar aqui, que a prefeitura tinha que ter um olhar bem interessante para ela, porque a Praia de Ramos, como diria uma amiga minha, é um fenômeno, né? É isso aí. A Praia de Ramos é um fenômeno. A Praia de Ramos tinha, né? A Praia de Ramos tinha Réveillon, né? A Praia de Ramos tem, né? As mulheres da Praia de Ramos lançam moda no verão, né? Que depois é copiado aí por todas as mulheres que querem ter a melhor marca lá do verão carioca, né? Então, ela tem em torno da Praia de Ramos, ela tem um comércio que se movimenta, né? Um comércio ali de alimentos, de bebida, né? Um comércio muito interessante ali, né? Do ladinho você tem um iate clube. Então, você vê, quando você pensa da mesma forma que você tem o Yacht Clube da ilha, então, olha só, para ter um Yacht Clube, é porque essas regiões tinham um olhar de marítimo muito interessante. Também o Yacht Clube é sempre notadamente algo, eu ousaria dizer, com um certo tom voltado para a elite, né? No sentido assim, né? Mas ali você via quanto aquela região era valorizada e que agora está totalmente perdida nisso. Então, eu quero dizer aqui que eu acho que o prefeito Marcelo Crivella tinha que... Gosto dessa frase da minha amiga que fala que a Praia de Ramos é um fenômeno, para todo mundo que está me ouvindo, porque é um fenômeno mesmo, é um fenômeno cultural, é um fenômeno de comportamento, é uma grande questão gastronômica que podia ser bem transada ali, né? Bem direcionada, né? Então, eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer ali, pensando na Praia de Ramos, que, como diria Ducrot, vale a pena, né? Que Ducrot cria daquela área. Para terminar... tem uma escola lá, Marta, tem uma escola lá com um nome muito especial, se chama CIEP Leonel Brizola. Sim. Então, ainda tem isso. Tem isso, é verdade, né?
E aí eu quero já pensando, já começando aqui para encerrar, né? Nessa questão que você coloca dos impactos que as cidades sofrem, né? Como é que você vê a questão do saneamento, hein? Como é que você pensa essa questão do prejuízo que isso traz para a cidade, prejuízo ambiental mesmo, considerando que a cidade do Rio de Janeiro, que lamentavelmente não tem em toda a sua área a questão do saneamento. Como é que a prefeitura aí, como é que a gente pode ajudar nessa questão? Congelou. Que é uma questão latente, é um debate muito importante hoje aqui no Brasil e no Rio de Janeiro, que a água é um direito humano, mas hoje, sobre a privatização da SEDAI, eu sou contra a privatização da SEDAI. As experiências no mundo, elas estão, os governos estão voltando atrás, estão desprivatizando a água, porque conseguiram perceber que a privatização do recurso hídrico, da água principalmente, ele atende diretamente às grandes multinacionais, a Nestlé, a Coca-Cola, mas atende muito pouco a população. E na hora que faltar água, é a população mais carente que vai ser mais impactada. Pensando na questão do saneamento, a gente olha hoje as dificuldades que a gente vê nas áreas populares, nas favelas cariocas, né? Eu costumava dizer muitas vezes que às vezes a gente fazia operação em uma favela, numa área popular, e a gente percebia ali muitas vezes a ausência completa do Estado. E para mim era muito forte a imagem das valas, né? Das valas a céu aberto, espalhando o esgoto e gerando ali uma lotada, porque o Rio de Janeiro realmente atrasado nesse sentido. A gente tem que, acredito que fazer um investimento muito forte nisso, né? Porque isso é uma coisa que reduz a qualidade de vida, impactando nos custos de saúde, porque quanto mais faltam investir em saneamento, investir em saúde preventiva, esse saneamento também, esse esgoto, ele acaba esbarrando, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara. Então, é necessário desse esgoto, né, eu sei, inclusive, que eu fiz uma pesquisa sobre algumas coisas do teu mandato. Eu vi que, inclusive, você tem tem um projeto de lei que eu achei muito interessante, Marco, sobre os efluentes. Eu até fui pesquisar o que era efluente, né, que é o produto ali da questão industrial, né, que contamina ali o resíduo líquido, principalmente, que acaba esbarrando lá nos mananciais, nos rios, na Baía de Guanabara. Voltando lá no PDBG, mano, para a gente limpar a Baía de Guanabara, tinham que ter sido criadas 22 estações de tratamento de esgoto. Quando o governo Brizola terminou, foram feitas 7 e deixaram tudo feito para a próxima, que era a Estação de Alegria, que é a maior estação de tratamento de esgoto do mundo, que só foi feita praticamente no penúltimo governo, que foi no governo Sérgio Cabral, que foi terminada. Então, assim, tem que ser feito todo um projeto de captação de esgoto, principalmente da Baixada Fluminense, que impacta aqui na cidade do Rio de Janeiro. E também, assim, Marta, uma outra coisa que tem que ser chamada a atenção quando a gente fala de água. Sem árvore, também não tem água. Num determinado momento na nossa história, no século XIX, destruíram principalmente os maciços, toda a vegetação nativa, e faltou água no Rio de Janeiro. Então é fundamental que a gente preserve também as árvores, né? Eu sei que a gente está indo para o final climático, a gente tinha que plantar cerca de 1 milhão. Outra coisa que eu chamo a atenção é a destruição das árvores da cidade do Rio de Janeiro, feita por uma poda que vem sendo feita de forma nociva, infelizmente, por uma das nossas melhores empresas, uma das empresas mais capazes, que é a Conlurb, mas que vem fazendo com que a gente perda muitas árvores na nossa cidade. Isso impacta no calor, isso também, do ponto de vista das florestas, isso gera um impacto na produção de água. Então, o saneamento é uma coisa que a gente tem que olhar com muito carinho
talvez estudar possibilidade de parcerias público-privadas, mas que o recurso fique sob o controle do Estado, né? Acho que é uma possibilidade. Eu não sou um radical eu não sou contra empresa, contra o capital privado, nada disso. Eu acho que a gente tem que buscar aquilo que é melhor para as pessoas. O saneamento garante qualidade de vida. Então, talvez buscar modelos gerenciais, jurídicos, que possam atender aí a questão do saneamento, parcerias público-privadas, que vão garantir aí uma forma de saneamento, uma produção e uma captação de saneamento de forma melhor, garantindo mais qualidade de vida aí para as pessoas. Isso é um dos grandes desafios para construir cidades sustentáveis nesse momento do mundo. Everton, quero só te falar que em cada R$1 que você investe em saneamento, você economiza R$4, $1, $4, né? A comparação da moeda em saúde pública. Então, essa questão é fundamental. E é super curioso que na última eleição para o governo do Estado, o atual governador Wilson Witzel, ele assumiu 2 compromissos. Está gravado, só que ele tem memória, ele se esqueceu. O primeiro, ele disse que era contra a privatização da SEDAI. E a primeira coisa que ele não fez foi tentar discutir essa questão da privatização, lembrando aqui que ela foi dada, a empresa foi dada para conseguir um empréstimo que você pegou lá, me parece que cerca de 3 milhões e vai pagar 3 bilhões, vai pagar 4 bilhões e 700, né? E a segunda, era bom lembrar o governador, o seu compromisso com os profissionais da saúde, sobretudo nesse momento de pandemia, quando os profissionais da área da saúde do Estado, eles estão há 20 anos sem qualquer tipo de reajuste. Eu não estou falando de aumento não, tá, gente? Estou falando de reajuste. E há um compromisso do governador de cumprir o plano de cargos e salários, e mesmo diante da pandemia, né? E aí, por razões óbvias, lamentavelmente, hoje, as notícias da saúde fazem parte das páginas policiais e não dos compêndios científicos, a gente entende esse grande imbróglio que se encontra hoje o governo do Estado do Rio de Janeiro e o prefeito Marcelo Crivella não tendo essa capacidade de se apresentar como prefeito, talvez, da cidade mais importante desse país. Não é porque a gente é carioca, não. É porque é uma cidade que tem, né, o segundo conteúdo tributário, só perde para São Paulo, a segunda arrecadação, né? E só para você ter uma ideia dos impostos que saem da cidade do Rio de Janeiro em direção ao governo federal, a cidade do Rio de Janeiro é a segunda também em arrecadação. E ela é a 23ª para receber o Estado. Aí já no Estado é o 23º para receber qualquer tipo de retorno. Então, a gente vê que a gente precisa, sim, de um bom gestor, a gente precisa de alguém, como eu gosto de dizer, que ame a nossa cidade, mas a gente também precisa de um estadista, alguém que lembre da importância do Rio de Janeiro e que, né, diga alguma coisa assim, alto lá, você está falando da cidade maravilhosa, da cidade do Rio de Janeiro. E aí, deixando você complementar, mas já lamentavelmente terminando, mas esse papo está bom demais, gostoso demais, vamos fazer um plano pós-pandemia. Toda vez aqui eu estou fazendo, né? Sabe a música que diz, se o mundo acabasse hoje, o que você faria, né? Eu estou fazendo sentido contrário. Pós-pandemia, vamos deixar aqui um compromisso, vamos resgatar aí, né? O Parque Ari Barroso, vamos mudar o traçado, né? Vamos ter esse compromisso aqui de mudar o traçado, não impedir que a nossa floresta querida, o maior centro viveiro de pássaros, né? Já que nós já temos a maior floresta urbana, que é a floresta amazônica, né? Vamos mudar o traçado aí para prevalecer isso. Mas vamos combinar, o que a gente faz, qual o compromisso que a gente faz aqui com o Rio de Janeiro, que a gente tanto ama, pós-pandemia, pensando aí em 2020, porque isso vai passar e muita coisa boa vai acontecer. Marta, eu acho que é fazer carinho na nossa cidade, né? Fazer carinho na nossa cidade, fazer carinho na nossa gente. Eu acho que a gente está precisando muito de alegria, de sorriso, de frequentar o espaço público, né? De ver o sol, de encontrar as pessoas queridas. Tem sido dias muito difíceis,
eu fico aí nos grupos do WhatsApp, a gente tem perdido muita gente boa, muita gente amiga, então eu acho que a gente tem que ter esse compromisso, Marta, um compromisso de colocar o Rio para funcionar, de pensar como que a gente vai colocar o Rio para funcionar e cuidar do Rio de verdade, como se a gente estivesse cuidando do quintal da nossa casa. Porque eu tenho certeza que a gente cuida do quintal da nossa casa com mais carinho, com mais amor, e acho que é isso que o nosso Rio de Janeiro está precisando hoje. Deixa aí sua página para a gente te acompanhar. Eu te sigo e te persigo. Deixa aí sua página. Para a galera aí, primeiro me despedir, ó, turma boa, beijão para vocês. O Jairo Coelho, o Carcará, olha... Tá todo mundo aí, né? Todo mundo aí. Daqui a pouquinho dá para você ouvir aí todo mundo. E ainda ficou faltando o William Rodrigues, mas você já falou sobre a questão de segurança e espaços urbanos. Sim. Então, assim, mandar um beijão aí para toda a nossa turma boa, mandar um beijão aí para todos os cariocas. E quem quiser bater um papo comigo, saber um pouquinho mais sobre o que eu estou pensando, sobre o que eu estou discutindo, sobre os parques urbanos, as áreas verdes, meio ambiente, a segurança pública, pode me procurar lá. Eu estou no Instagram, no Facebook e no YouTube, através do @EvertonGomesRJ. E também lá na Praça do Coletivo Rio Boa Praça, @Rio Boa Praça. A gente está no Twitter, no Instagram, no Facebook. É só ir lá. A gente aceita trabalho voluntário, então, Marta, está convidada para participar de um mutirão com a gente. É um dia muito legal, de muita energia positiva. E é isso. Marta, mais uma vez, olha, muito obrigado de todo o coração pela oportunidade da gente bater esse papo aí. Eu gostei demais. Também gostei demais, quero muito agradecer a todo mundo que nos acompanha, agradecer por poder compartilhar esse momento com você, e não esquece, vai passar, acompanha nossas lives, amanhã é outro dia de nova conversa e a gente espera você. Para quem chegou no finalzinho, eu estou falando com Everton Gomes, policial civil, cientista político e também responsável pelo coletivo Rio Boa Praça. Beijo grande, bom demais ter você aqui. Beijo, gente. Tchau, tchau.